Tudo bem para vocês? Tudo bem. Ok. Então, boa noite, meninas. Boa noite, Julie. Boa noite, Larissa. Os outros colegas não estão ali, mais uma semana na frente. Eu tenho feriado amanhã aqui, mas de noite eu não tenho, porque eu tenho aula na EAD, então feriado é só durante o dia. Mas amanhã de noite eu tenho aula. E vocês não têm o feriado. Então, vamos lá para mais uma parte da nossa disciplina. Eu me lembro que semana passada eu deixei uma atividade para vocês, estão lembrados? Eu Sim. fiquei sabendo que a Júlia e a Larissa já fizeram e me mandaram até por e-mail, né? Foi isso? Por e-mail. Não, a senhora não pediu? É, sério que eu não pedi por e-mail? Não. Como é que vocês me mandaram? Julie, como é que vocês me mandaram, então? Não, professora, não mandei nada. Mas pesquisaram? Sim. Sim? Então tá, depois a gente vai ver isso daqui, ok? A gente falou para a senhora na última aula já o que a gente tinha pesquisado. Já falaram tudo? Já? Eu não tô lembrada. Aham, a Verdade que gente vocês falou, né, falaram? Julie? Não, acho Faltou que uma vocês. pergunta ali, mas eu não lembro. Acho que é as últimas, né? Eu acho que vocês só tinham começado. Vocês só tinham começado. Mas Tá? eu nem pesquisei, professora, eu esqueci. Esqueceu? Aham, mas eu pesquiso agora no instantinho. Tá, mas vamos para nossa aula, depois no final a gente trabalha tudo junto, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês verem a apresentação de hoje. Quando vocês estiverem vendo a tela, vocês me avisam. Já estamos vendo. Ai, que ótimo. Vou maximizar aqui. Essa primeira tela fica meio escurinha para ver a data, mas é a nossa data, né? Nós vamos trabalhar com receitas, orçamento das prefeituras, né? É uma continuação de semana passada. Semana passada a gente estava vendo a questão das receitas, os orçamentos das prefeituras, né? Nós estávamos trabalhando os tipos de receitas. Então, nós temos vários tipos de receitas na prefeitura, nas prefeituras, nos órgãos públicos, tá? Então, aqui eu coloquei orçamentos das prefeituras, principalmente, tá? Então, quando a gente fala de órgãos públicos, as contas, a contabilidade pública, ela segue uma norma para todos os órgãos públicos, sejam eles prefeituras, Estado, federal, todo e qualquer SEBRAE, essas empresas públicas, elas têm a mesma sequência de contas e praticamente os mesmos tipos de receita. Praticamente, claro, um SEBRAE não vai ter IPTU para receber, né? Então são coisas diferentes, mas enfim, tem uma sequência, né? Então, as receitas tributárias, o que, que é? As empresas só têm um tipo de receita, ou é prestação de serviço, ou é venda de mercadoria. Vocês concordam? Sim ou não? Sim, professora. É, né? Só que os órgãos públicos têm várias fontes de receita. É invejável a quantidade de fontes de receita que eles têm. Eles têm receitas onde a gente nem possa imaginar que tem receita, tá? Então, vamos por algumas delas, eu elenquei as mais usuais. Então, são as receitas tributárias, tá? Tem receitas tributárias, tem receitas de contribuições, tem receitas de serviços, tem um monte de coisa. As receitas tributárias, uma das principais é a receita do IPTU, que é a receita do Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, você sabe que toda e qualquer propriedade paga IPTU, indiferente da modalidade ou do tamanho da casa ou da localização. Aqui na minha cidade e no Rio Grande do Sul, eu acredito que também na cidade de vocês possa ser assim, a cidade é dividida por zoneamento. Então, tem os locais que são as zonas mais privilegiadas, ou são mais centrais, ou zonas
onde tem condomínios residenciais, algumas coisas que são mais privilegiadas, zonas mais privilegiadas. Esses locais, o IPTU é mais caro por metro quadrado, tá? Então, essa receita de imposto, o que ela é? Você paga o imposto por ano, por metro quadrado do teu imóvel. Então, tem de tantos metros a tanto, tem cada prefeitura tem o seu percentual, o seu valor. Agora também tem uma lei que quem não tem fonte de renda ou tem uma renda muito pequena pode pedir a isenção de IPTU. Aí tem que, agora é a época que as pessoas estão pedindo, tá? Nessa época do mês de outubro, estão pedindo a isenção de IPTU. Uma casa simples, dependendo da região que elas estão, elas pedem isenção de IPTU. Aí, se elas conseguem provar baixa renda, elas são isentas de pagar o IPTU. Então, voltando lá, IPTU é uma receita tributária. É um imposto que recai sobre o imóvel que nós temos. A gente paga uma vez por ano ou parcela em até 10 vezes, dependendo de... E aí, claro, vai ter juros, né, em cima disso, vai ter juros quando você parcela. E vai, se não é pago, vai para dívida pública, a pessoa pode ser executada. Então, sempre é bom cuidar disso, porque dá muito incômodo se não pagar o IPTU. O ISS é o imposto relacionado com o nível de atividade econômica das empresas ou de prestadores de serviço. Eu chamo o ISS como um imposto sobre serviços prestados. Então, dependendo da atividade econômica da empresa, ele não recai somente sobre a prestação de serviços de pessoas físicas, e também de empresas. Uma construtora, por exemplo, ela presta serviço. Um escritório de contabilidade presta serviço. Então, ele paga ISS-QN. E aí se paga por mês isso dali. E aí tem algumas modalidades que se paga ISS-QN fixo por ano, algumas atividades. Outras você paga em cima do teu faturamento. Tem um percentual que é pago em cima do faturamento. O que é? Em cima da nota que você tira, em cima do teu faturamento comprobatório, com nota fiscal, tá? Então, isso é imposto relacionado ao nível da atividade. Nem todos pagam. Aqui na minha cidade começa de 3% a 6,5%, dependendo da atividade. Eu sei que clínicas médicas, consultórios dentários, empresas de consultoria, bancos, essas coisas são os que pagam a taxa mais alta. Depois vem o escritório de contabilidade. A gente paga em torno de 5% a 6% em cima da prestação de serviço de imposto. Então, é uma fonte de receita tributária para o município. Aí depois nós temos o ITBI. Esse ITBI é um imposto de transmissão de bens imóveis. Imóveis, que é uma casa. Toda vez que se vende um imóvel ou se compra um imóvel, tem que se pagar esse imposto de transmissão. O que é? Eu tenho uma casa, eu vendi para alguém, é o imposto de transmissão de um bem de uma pessoa para outra. E esse ITBI, ele também não é bem carinho. Aí eles dizem que é para taxas, que é para taxa de documentos, que é uma série de outras questões, e que é para ter o direito de uso de água, de energia elétrica, enfim, para ter o direito de ter o acesso a esses serviços. Por exemplo, eu posso ter direito para passar água e luz, para mim ter direito a usar. Claro, tu vai ter direito de ter o acesso, não que você vai ter água e luz de graça, é ter o acesso. Então, esse é o ITBI, é Imposto Territorial de Transmissão de Bens Imóveis, tá? Só bens imóveis. Geralmente, quem paga isso é o comprador do imóvel.
ou depende das pessoas acordarem, mas é obrigação do comprador do imóvel. Se vocês estão comprando um imóvel meu, vocês vão pagar essa taxa de transmissão deste bem. Aqui também tem um detalhe, só um pouquinho. Chegou gente, vamos ver. O Wellington, fora do domínio da faculdade. Wellington, bem-vindo. Não fez o domínio, Wellington? Bem-vindo, Wellington. Nem me lembrava mais de você, de tanto tempo que você não vinha na aula, Wellington. Vamos lá, voltando à nossa aula. Esse ITBI, como eu estava falando para vocês, tem uma legislação, só que ninguém explica isso, tá? Se a pessoa vende um imóvel e dentro de 3 meses ela compra outro imóvel, e ela não tenha outros imóveis, ela não paga essa taxa, tá? Mas tem que ser dentro de 3 meses, não pode passar disso, desde que ela não tenha outro imóvel. As receitas de contribuições de receitas provenientes de contribuições sociais. Vamos lá. Então, olha ali. Aqui nós tínhamos o ITBI para ter direito ao acesso de água, luz e energia. Olha que discrepância, tá? Então, aqui diz que o ITBI é para você ter direito aos trâmites legais e ter direito ao acesso de água, energia e telefone, enfim, o que for. Olha aqui, receita de contribuições. Agora nós vamos pagar, de novo, ó, proveniente de contribuições sociais. Iluminação pública. Então, ó, eu pago para ter direito ao acesso, mas depois tem a iluminação pública, eu preciso pagar a iluminação pública. Então, na nossa conta de água, de luz, essas coisas, nós já pagamos uma taxa ou um percentual que está incluído para essas coisas. Aí o que é? O vazamento de água que acontece, a iluminação pública que tem nas ruas, então nós pagamos isso, então não é de obrigação do órgão público, e sim nós mesmos que pagamos. Baseado no nosso consumo de energia, nós pagamos um percentual. Essas receitas, né, então, são receitas de contribuições, provenientes de contribuições sociais. Então, isso aqui não é uma taxa, e sim como uma contribuição social, que é um percentual em cima do que a gente gasta de consumo de energia e de água. Aqui nós temos outro tipo de receitas patrimoniais. Este grupo de receita leva em consideração o fluxo de caixa médio de juros estimados para o próximo ano. Então, o que é essas receitas patrimoniais? Tá? Quando ele diz assim que ele leva em consideração o fluxo de caixa e a taxa média de juros estimada, então ele faz uma estimativa de juros para o próximo ano. Então, é uma estimativa. Então, tem um percentual desse dinheiro que vai para essas receitas patrimoniais, porque os órgãos não podem perder dinheiro, tá? Então, é uma estimativa que ele possa ter uma... Como é que eu vou te dizer? Para não perder dinheiro, né? Enfim, o fluxo de caixa, para manter esse fluxo de caixa de uma forma contínua, tá? Em consideração o fluxo de caixa e a taxa média de juros estimada para o próximo ano. Então, por exemplo, se a taxa de juros do próximo ano for 7, 8%, isso daqui mais ou menos é o que eles deixam em caixa, o fluxo de caixa deles, esse valor. As receitas de serviços provenientes de serviços de saúde. O que é isso daqui? Receitas de serviços provenientes de serviços de saúde. Vamos imaginar que na minha cidade, que é muito pequena a minha cidade, mas que na região tem cidades muito menores, nós temos um hospital regional.
e que o nosso município de Vacaria, ele tem uma contribuição, uma parte dele, ele reserva recursos para o pagamento do hospital. Só que esses municípios menores ainda reservam uma parte desses recursos para o hospital e uma parte para a prefeitura nossa, para atender esses serviços que têm necessidade, porque às vezes as prefeituras são tão pequenas que elas não têm sistema de ambulância, não têm sistemas de médico, algumas coisas. Então, isso são receitas provenientes de serviços de saúde, que são feitos alguns atendimentos de saúde. Então, essas prefeituras pagam, são intergovernamentais, que a gente diz, né? As transferências correntes congrega os recursos transferidos ao município provenientes ao Estado e da União. Então, as transferências correntes, o que são? Tanto os municípios, é uma hierarquia, tá? A União manda dinheiro para o Estado manda para os municípios. Tem por exemplo, o ICMS do Estado tem um percentual que primeiro, em vez de ele ir diretamente para os cofres públicos, cofres do Estado, ele vai para o governo federal. O governo federal tira a parte dele e devolve para o Estado. E depois o Estado devolve uma parte para o município. Em vez de já cada um ficar com a sua fatia, não. Vai tudo para um pacote só, depois se devolve. Então, neste contexto, eu acredito que tenha que ser mudada essa lei. Bom, então, se o município tem direito a 10%, 3%, enfim, o percentual que for, então, quando eu for depositar, esse valor já tenha que ser destinado, já fique na origem. Então, se eu tenho direito, se o município tem direito a 3%, ele vai ficar com 3%. Se o Estado tem direito a 15%, ele vai ficar com os 15%, os outros 3% vai para a União. Mas aí vai tudo para um caixa só e depois é feita a distribuição. Por isso que as coisas não andam, são muito onerosas, demora muito tempo para que elas aconteçam. Porque vocês imaginam o processo todo. Isso é cheio de procedimentos, mas coloca procedimentos. Eu estou dizendo procedimentos para ser gentil, mas é burocracia mesmo, né? É muito burocrático esse processo. Isso são os entraves do desenvolvimento. Literalmente, são entraves. Porque não tem como você primeiro jogar uma agulha dentro de um paieiro, de um colchão, de um paieiro, e depois ir lá encontrar ela. Primeiro resolva, né? Seria muito mais simples. Então, nós temos a nossa continuação de receitas, né? Então, nós temos ainda o fundo de participação dos municípios. Então, cada município ainda tem um fundo de participação. Olha, as receitas ainda continuam. Cada município tem um fundo de participação de receitas, que se chama FPM. E da onde vem esse fundo de participação das receitas? Vem da União, vem para os municípios. Então, mais uma receita. Cada um tem um percentualzinho. Aí, como que eles vão medir? Baseado no ICMS, baseado no movimento do ano anterior, baseado no PIB per capita do município, baseado no desenvolvimento, baseado no desemprego. Tem uma série de itens que são avaliados, tá? Para esse fundo de participação voltar. Imposto sobre circulação de mercadorias e de prestação de serviços. Vocês sabiam que se paga imposto de mercadorias e prestação de serviços, que é o ICMS, né? Se paga, sim, imposto de circulação de mercadorias e de serviços. Tem alguns tipos de serviço que se paga também. Principalmente quando não está muito bem claro no objeto social da empresa. Se não está descrito numa nota fiscal, não está descrito no corpo da nota, o que é prestação de serviço e o que é venda de mercadorias, paga imposto tudo junto. Paga 18% igual. E aí, mas aqui eu tenho serviço.
mas tem que estar separado na nota, no corpo da nota. 5 mil de mercadoria XYZ, 3 mil de prestação de serviço. Ok, então vai ser separado. Agora, se colocar numa nota a descrição prestação de serviço e venda de mercadorias, vai pagar imposto igual. Eles não querem nem saber. E a legislação está muito bem clara. É exatamente isso. É em cima do valor da nota. Imposto de propriedade de veículos automotores, o IPVA. Vocês sabiam que o IPVA fica para os municípios também? Ou não? Quem está ali mais que tem carro, que paga IPVA, me ajude, por favor. Sim, professora. Boa noite, tudo bem? Cleiton, chegou. Ai, Cleiton, você veio. Por que você não veio semana passada, Cleiton? Oi? Por que semana passada você não veio na aula, Cleiton? Trabalho, professora. Tive que ficar mais algumas horas além do expediente normal. O IPVA, Cleiton. Fala sobre o IPVA. O IPVA, então, ele é um imposto, né, de competência do Estado. O Estado tem competência para legislar e arrecadar IPVA, mas uma parte do IPVA também fica ao município, né? Ele é transferido ao município, por isso que é tão importante que, inclusive, ocorra a transferência dos veículos, né? Que o veículo esteja no município de origem da pessoa que está utilizando, né? Porque uma parte do IPVA é destinado às prefeituras, né? E é uma briga ferrenha. Teve uma época aqui na minha cidade, o que tinha de placas de lajes, impressionante, impressionante. E aí, não sei, me parece que era diferente o IPVA, o percentual de IPVA de lá. E aí, depois, tinha aqui no Rio Grande do Sul, também tinha uma outra cidade que tinha 80% dos veículos emplacados na cidade, pertencente a moradores da cidade, não tinha placas da cidade. Por exemplo, acho que era numa região perto de Porto Alegre. E aí eu sei que naquele ano saiu uma lei que mudou isso, né? Mudou, porque o que acontece? Como você mesmo disse, eles estão circulando na cidade, estão gerando custos, calçamento, essas coisas todas, né? As vias públicas estão sendo desgastadas, enfim, e na hora de pagar o IPVA, vai para o outro município, né? Esse percentual. Correto ou não? Tu sabe qual é o percentual, Cleiton? Eu não sei. Professor, pior que agora eu não me recordo, tá? Eu sei que tem um percentual que é pelo número mesmo de veículos, né, que tem emplacados, mas agora eu não me recordo o percentual. Eu também não lembro. Se tu souber, quiser informar, depois me ajuda, tá? O Fundeber, não sei se Santa Catarina também tem, mas acredito que sim. Estimativa que resulta de transferência dos impostos e demais receitas proveniente das expectativas de convênios. Que seria isso? Alguém poderia me ajudar? Professora, eu tenho conhecimento do Fundeb. Seria isso? Fundeb. Eu coloquei um R ali, é Fundeb. Tem um R a mais, deixa eu tirar. Fundeb, eu coloquei um R a mais aqui. Fundeb. Tá. Obrigada. Ok. Fundeb. Isso, é isso mesmo. Você tem conhecimento dele? Pois eu vou falar um negócio sobre ele, se tu for falar. Sim, na verdade é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né? É um valor que o governo federal, pelo Ministério da Educação, passa para os municípios para que o município possa investir na educação básica, né? Até prioridade é competência do município a educação básica.
Então, é um valor que o Ministério da Economia passa para o município, que o município pode utilizar em despesas correntes, né? Então, manter a estrutura das escolas públicas. É uma emenda constitucional, o Fundeb, inclusive, esteve tramitando no mês passado, né, a renovação dela. Então, é uma obrigação, né, do governo federal fazer esse repasse para os municípios. Tá, e essa expectativa de convênios, tá? Então, aqui, eu vou falar um pouquinho dessa parte aqui. Eu tinha uma época, eu vou falar do caso, não vou falar do santo, tá? Como a gente diz, eu tinha um cliente que ele tinha uma escola de artes, e ele já fazia uns 4, 5 anos que ele vinha recebendo verba desse Fundeb, porque era tido como uma atividade básica, de cultura, de não sei o quê, enfim, ele recebia essas verbas, tá? Só que era uma verba legalzinho, verba boa. E um ano, não sei o que aconteceu lá, fazer a prestação de contas, sobrou dinheiro, né? E aí, um ano depois, eles fizeram Ai, Jesus. Ai, como é que se chama aquilo que eu... Não é de prolabore, que a gente dá para uma pessoa que presta serviço, Ai, senhor. Que a gente recolhe imposto de renda, uma RPA. Uma RPA, um ano depois, tá? Um ano depois, quando foram fazer a prestação de contas, que não fechou, fizeram uma RPA para uma pessoa, eram uns 5, 6 mil reais, e, como é que a gente diz, o Tribunal de Contas apontou isso, né? E apontou e pediu a GFIP disso dali, aí o INSS recolhido, que eles tinham para recolher o INSS. Tá, e aí o que eu fiz? Ele, por exemplo, o serviço tinha sido prestado o ano passado, lá no comecinho do ano passado. E a RPA saiu agora, digamos que foi em setembro, tá? Com data de setembro, o recibo com data de setembro, o INSS, por sua vez, saiu com data de setembro, no momento da RPA, né? E o Tribunal de Contas apontou que a RPA deveria ter sido com aquela data, é óbvio, lá do ano passado, lá do começo do ano, do mês, não me lembro exatamente o dia. Estava certo. Daí eles voltaram dizendo que eu tinha feito errado, né? Aí eu disse, não, eu liguei para o Tribunal de Contas, né, que apontou, eu perguntei aonde estava o erro. Eu disse, não, o recibo tinha que ser assim, assim. Quando que efetivamente eles emitiram isso aqui? Data tal. Então tá, então você está correta, porque tem que ser recolhido quando foi emitido. E aí eu não sei que fim levou. Mas não fechou, né? Então, se vê que isso foi, como a gente diz, um recibo falso, uma RPA falsa, porque sobrou dinheiro e eles emitiram para qualquer uma pessoa lá, e aí depois recolheram o INSS agora, mas tinha que ter sido, as datas têm que fechar, né? Quando os órgãos públicos, o orçamento tem que fechar, a data tem que fechar, o pedido, a realização, o aceite, as datas todas têm que fechar. Se eu fiz um pedido agora, né, um orçamento, a execução do serviço no período, a realização dela, o recebimento, o pagamento, tudo tem que fechar na época, 30 dias, 40 dias, mas não um ano depois, né? E aí, como levou esse fim o Tribunal de Contas, eu não sei. Aí eu também não estava recebendo os honorários deles, né? Então, o que aconteceu? Eu disse a eles que eu não ia mexer em nada e que eles se virassem com o Tribunal de Contas, né? E aí foi quando eu falei com o Tribunal de Contas, ele me disse, não, tá certo, não tem o que fazer.
Quem tinha que ter emitido a RPA era lá no período certo, quando a pessoa realizou o serviço, e não um ano depois. Ok, era isso só que eu precisava saber. Então, isso, e aqui, então, dentro do Fundeb, aqui, pode existir outros projetos, né, como para a educação básica, que é incentivo à cultura, também eles podem estar aqui, né, pode entrar aqui, dependendo de cada município, ele pode fazer uma subdivisão, né. Outras receitas correntes, olha, o município não para de ter receitas, né, outras receitas correntes, multas de trânsitos, dívidas ativas e de programas de parcelamentos incentivados. O que seriam esses parcelamentos incentivados? Vamos lá. Gostaria que vocês me dissessem. O que vocês acham que é o parcelamento incentivado? Me ajudem, por favor, enquanto eu tomo água. Refis, professora, seria um programa de parcelamento incentivado. Que mais? O principal, né? O refis. O que seria isso? E tem uma série de benefícios, né? Reduz juros, né? Multas, algumas coisas são tiradas. Então, isso é um incentivado, tá? Às vezes é melhor você receber menos e receber do que não receber nunca, né? Ou ir para a justiça, uma série de outras questões, né? Então, essas são outras receitas correntes. Multas de trânsito, olhe bem, né? Por isso que de vez em quando a gente já começa a saber. Chega no final do ano, os caixas começam a ficar fracos, as multas de trânsito. Aqui é os azulzinhos que a gente fala, né? Os azulzinhos estão em tudo que é lugar. E aí qualquer coisa, multa de trânsito, né? Não sei ali na cidade de vocês como é que é. Tem isso também? Ou não? Deixa eu ver quem que entrou aqui. Nossa, hoje eu tenho 2, 4, 6, que maravilha, 6 pessoas na aula. Vocês têm o pessoal de trânsito na cidade de vocês? Guarda municipal ou não? Na minha não tem, professora. Mal tem polícia. Ah, bom, então você é feliz. Não precisa nem ter polícia lá. Se mora onde? Aqui em Gurubici. Lá é tranquilo, então, é uma maravilha. Nem fala isso que os bandidos vão para lá. Vão tudo para lá. Então, a guarda municipal aqui para nós a gente chama de azulzinho, né? Mas tem umas épocas assim que eles estão. Eu teve uma vez, eles me pegaram 4 vezes no mesmo dia. 4 vezes. A última vez eu estava na esquina de casa, eles não me deixaram entrar. E as 4 vezes nunca deu nada, né? Eu sempre estava tudo ok. Mas aí, não, a quarta vez eu fiquei muito brava com eles. Eu disse, pelo amor de Deus, vocês não têm controle de placa que vocês pegam, eu não posso sair de casa hoje. Eu saio de casa, vocês me atacam em tudo que era esquina que eu andava, eu era parado. 4 vezes no dia. Daí ele disse, pois é. Tem que ter controle, né? Estou perdendo meu tempo ali, o tempo de vocês também. Mas daí é aquela coisa, estão precisando de um dinheirinho, né? Vamos lá, receita, né? Então vamos fazer agora também. Nós, quando as empresas estão com pouco dinheiro, vão aplicar multa aí, alguma coisa, para ver se a gente consegue fazer isso. Não dá, né? Transferências de capital, receitas informadas pelas secretarias que as gerenciam substancialmente, contratos formados ou serem concretizados. Cleiton, me ajuda aqui. O que seria essas transferências de capital, receitas informadas pelas secretarias, que gerenciam substancialmente contratos formados ou a serem concretizados? Boa pergunta, professora. Eu acredito que seja mais o sentido de algum convênio ou contrato entre entes federativos, alguma coisa desse gênero, entre prefeitura e autarquias, alguma coisa nesse sentido. Pelas secretarias, ó.
informados pelas secretarias que as gerenciam substancialmente contratos formados ou a serem concretizados, né? Então, às vezes, tu faz contratos, né, essas receitas, faz um contrato de alguma forma de prestação de serviço, de exploração de uma atividade, alguma coisa, né? Então, são entre as próprias secretarias, aí tu pode repassar esses valores, né? Professor, E eu também tenho. que pode ser... Oi, pode falar. Desculpa, só me surgiu agora um exemplo. Vamos pegar aqui em Lages, nós temos a Semasa, né, que é a Secretaria Municipal de Águas e Abastecimento. Então, ela que cuida toda essa parte, o consumidor paga a Semasa, e é claro que a Semasa transfere para o caixa da prefeitura, já que é um departamento, vamos dizer assim, uma secretaria do município, né? Então, seria Uhum, esse exemplo, né? uhum. E aí ela paga uma parte para a secretaria por explorar essa atividade também, alguma coisa também desse gênero. Ok, muito bem colocado. E aí nós temos algumas, aí nas receitas, né, uma demonstração de receitas. Por exemplo, nós temos, como na contabilidade também, na contabilidade das empresas, nós temos grupo de contas, né? Vocês sabem, né, disso. Nós temos grupo de contas que elas vão sendo feitas e aí tem a soma, né? Então, por exemplo, aqui, receitas correntes, aqui eu elenquei algumas, né? Então, é receitas tributárias, receitas de contribuições, patrimoniais, de serviços, transferências de contas, transferências correntes. E aí aqui vem a soma, tá? Desse grupo de contas. Então, de receitas correntes, eu tenho essa soma. Só que a diferença é que as nossas na contabilidade, elas vêm aqui embaixo, e essas aqui, elas vêm para cima, aqui, ó. Então, as receitas correntes começam aqui e traz o resultado aqui em cima. As receitas de capital também eu coloquei algumas aqui, então vai colocando aqui e vem aqui, ó. E vem essa receita aqui, ó. Tá? Então, esse grupo de contas aqui, eu coloquei somente algumas, fecha aqui, ó. E não aqui embaixo como da contabilidade. É a principal diferença que tem. Tem empresas contábeis, mas é muito difícil da gente ver que elas fazem esse plano de contas assim também, esse fechamento aqui, mas é muito, dá para se dizer que é anormal, tá? Então, na contabilidade pública, isso é normal. Então, a soma vem sempre aqui, ó. E depois, no fechamento final, daí sim vem aqui embaixo. Então, isso é um pouquinho, que dá um pouquinho de enrolo na cabeça das pessoas, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho uma demonstração das receitas, algumas que eu fiz, e depois nós precisamos organizar elas e colocar no quadradinho aqui, tá? Então, nós vamos para algumas agrupamentos de algumas contas aqui que eu preciso que vocês agrupem elas. Ai, não. Só um pouquinho aqui. Deixa eu só pegar isso aqui que eu preciso diminuir essa... Nossa. Vocês continuam enxergando bem assim ou não? Ou não? Me digam, por favor. Está bem visível o quadro ou não? Me respondam. Eu estou conseguindo enxergar, professor. E os demais? Está só você aí? Larissa, Julie? Sim, tá dando para ver bem, tá tudo certo. Tá. Conseguem ver tudo. E se eu fizer assim, vocês veem toda a tela ou não? Sim, professor. Não? Sim, também. Sim? Tá. Então, o que nós precisamos fazer agora? E vocês vão usar, vão pesquisar onde vocês quiserem, como vocês quiserem, tá? Ó, eu deixei as contas desalocadas aqui, tinha que ter centralizado todas. Só um pouquinho. Vamos fazer isso já. Tá muito feio isso daqui.
salvar. Então fica muito feio essas contas fora do lugar. E mesmo assim ficou, né? Acho que é melhor deixar no... Hã? Eu acho que mesmo assim é melhor deixar no centro. Vamos ver. Para que lado vocês acham melhor deixar elas? Assim, né? Assim fica melhor, porque delas aparecem direitinho. Não, é mega coitado, mas pelo como ele falou ali, dou razão pra ele, né? Que não foi em casa, porque outras coisas pra lá. Primeiro de tudo, você falou que ia vir aqui vai junto. Não. Yara, teu áudio tá aberto. Obrigada, Cleiton. Ai, Obrigada. desculpa. Obrigada. Vamos lá, tá? Então aqui eu estava primeiro mostrando para vocês receitas correntes, né? Que nós temos aqui. Mostrei algumas e receitas de capital. Agora o que nós vamos fazer aqui? Eu coloquei elas todas embaralhadas. Vocês vão precisar separar aonde elas estão. Se são receitas correntes, se são receitas patrimoniais, que tipo de receita elas são e deixar elas nos grupos certos, tá? E aqui são despesas, tá? Eu coloquei aqui, ó, agrupar as contas e fechar o saldo, receitas correntes ou receitas de capital. Então aqui só tenho receitas correntes e receitas de capital. Só tenho esses dois grupos, tá? E no segundo grupo, gastos e despesas, ó. Então aqui nós temos gastos e despesas, certo? Tem algumas coisas que são gastos e outras que são despesas. Então vocês vão também fazer a mesma coisa, vocês vão separar elas no material de vocês ali, o que é gasto e o que é despesa. Se vocês querem que eu abra toda a tela aqui, eu abro, tá? Eu deixo ela menor. Posso diminuir a fonte. Agora, se vocês estão enxergando todo, eu não consigo ver todo ele até embaixo, mas se vocês estão enxergando todo, melhor para vocês. O que vocês acham? Aqui para mim aparece até Secretaria de Habitação, professor. Tá, deixa eu só verificar. Secretaria de Habitação. Secretaria de Habitação. Secretaria Municipal. Secretaria Municipal de Gestão. Eu vou precisar diminuir a fonte, então. Professor, se a senhora deixasse assim, eu acho que dá para enxergar. Assim, vocês conseguem enxergar assim? Sim. Não sei se os demais colegas. Os demais colegas conseguem enxergar assim? Sim, tá bom assim. Então tá. Então eu vou deixar assim. E eu vou estar aqui do ladinho de vocês. Depois nós temos só mais umas questõezinhas aqui. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Tá, só isso aqui. Então, vou deixar. Aí. Quero deixar bem ajeitadinho para vocês conseguirem ver direito. Não pode ser assim. Vai ter ficado direito primeiro. Assim, né? Aí. Ok. Então, vocês têm uns 20 minutinhos ali para procurarem. O barulho aqui da minha rua que tá incomodando muito vocês? Nem dá para escutar. Não dá? É que tem uns cachorros aqui dos vizinhos, acho que saíram, os cachorros estão fazendo barulho. Aí senão eu ia fechar mais a janela.
Tranquilo aí, meus colegas? Ou já foram embora? Eu não acredito. Eu tenho o Cleiton, meu guerreiro, a Elisângela e a Larissa. Até a Julie me abandonou e não acredito. Não acredito. O Pedro e Iago também não tem mais vindo para a aula. Estou decepcionada. Olha, para vocês que estão fazendo contabilidade pública aí, ó. A arrecadação de impostos é a maior para o mês de setembro desde 2014. A arrecadação de impostos e contribuições e demais receitas federais alcançou a soma de 119,825 bilhões em setembro deste ano. O resultado foi atingido graças ao aumento real descontando a inflação de 1,99%, quando comparado com o mesmo período de 2019. Olha ali, ó, olha a forma de fazer dinheiro ali, gente, viu?
A Elisângela desistiu, Cleiton. Você que tinha mais contato com ela? Não, professor, inclusive ela tá online, né? A Elisângela está na aula? Sim, tá online, sabe? Elisângela! Na contabilidade. Tá certo, na contabilidade pública, tá certo, aqui. Você trabalha na prefeitura, né, Elisângela? Sim. Época de campanha, nessa época. Terminaram? Não, é bastante. Professora, acho que terminei. Acho que terminou? Uhum.
Vamos É que os ver. números são bem grandes também, né, pra gente. Sim, é para vocês verem que os números da contabilidade pública não são pequenos como os das empresas, Eu tá? queria muito ter uma empresa com essa Ah, arrecadação. é o que eu te disse, ó, quando eu li a notícia para vocês, né? Qual é as empresas que conseguem fazer isso? Me diga, quais as empresas conseguem Difícil, fazer isso? É? difícil. Trabalhar na casa dos trilhões é difícil. Que trabalhar com essas casas. Qual é as empresas que não gostariam de trabalhar com essas casas decimais aí? Hein? Olhe bem, Bastante. olhe bem. O que vocês acharam aí? Ui, passei minha página aqui. Professora, eu fiquei aqui um pouco em dúvida enquanto a gastos e despesas, até porque eu tenho entendimento, não sei se realmente ele é válido, porque faz tempo também que eu já trabalhei Na contabilidade na, pública. na prefeitura, então, enfim. Mas daí eu consegui aqui somar receitas correntes, receita de capital, gasto e despesa. Consegui dividir elas daí. Ui, botei a mão no meu microfone aqui. Na verdade, são gastos e despesas, né? Um demonstrativo dos gastos e despesas do legislativo, do executivo, enfim, né? Como é que você separou elas do legislativo, do executivo? Como é que você fez pelas suas despesas? Aí, como é que você fez? Na verdade, por essas apresentadas, professor, eu entendi tudo que é do executivo, né? Eu não vi nenhuma despesa, perdão, com exceto do fundo da Câmara, né? Da Câmara. Sinceramente, eu acabei colocando tudo junto, só dividindo o geral, mas nesse caso, só tiraria do meu, vamos dizer assim, da minha relação, o fundo especial de despesas da Câmara, que esse fundo, a princípio, pertence à Câmara, os demais, tudo, meu entendimento, é executivo. Você tiraria o fundo especial de despesas da Câmara, isso? E eu tiraria do executivo, né? Daí, para mim, é legislativo. Legislativo. Exatamente, 100%. Esse é o único que é do legislativo, tá? E os outros, é tudo do executivo. Tá? E aí, você quer explicar o que é o executivo? Aí, às vezes as pessoas não conseguem entender o que é o legislativo e executivo. Posso? Pode. O É muito executivo, né? bonitinho. Pode falar. Bem rapidinho. O executivo, então, é o poder, né, que responde pela gestão, né, do município, pela gestão dos gastos públicos. Então, a nível municipal, nós temos a prefeitura, a nível estadual, o governo do estado ou distrital, e a nível federal, a União, né, representada pela presidência da República. Então, basicamente, quem faz a gestão do dinheiro público, é o executivo. Executa, né? Como a gente diz, executa. E o outro faz a legislativo faz legislativa. Agora não vai me surgiu a palavra, estou enrolando a língua. Ele legisla, né, professor? Legisla, isso, legisla, exatamente. Tá? Então, olha, tu 100%, acertou 100%. E nós não temos mais tempo daí. E aí, e as demais meninas ali que estão, como é que estão as meninas? Foi a Elisângela, olha, meus fiéis, né? A Elisângela, a Larissa, o Cleiton e a Júlia. Hoje a Júlia me decepcionou, ela vai ter que escutar o vídeo, vou ficar triste com a Júlia. Vocês sempre são meus guerreiros, né? O Pedro Iago estava sempre ali, me abandonou. Ok? Eu sei que a disciplina de contabilidade pública não é das melhores, ela é muito teoria, mas faz parte, né? Então, nós estamos aqui. Semana que vem a gente confere os outros das receitas, tá? Meninas, Elisângela, Larissa, Cleiton, muito obrigado para vocês. Até a semana que vem, boa semana.
Nos veremos semana que vem com certeza, tá? Todos vocês fizeram as provas? Sim, eu fiz, professor. Fizeram? Todos vocês já sabem as notas, com certeza foram bem, né? Com certeza sim. Sim, eu também fiz. Então, boa semana para vocês. Pararem aqui, vou parar de apresentar. Boa semana para vocês. Nos veremos semana que vem. E vocês viram que a gente já está indo para o final de mais um semestre, né? Graças a Deus. E está dando tudo certo, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.